São Lucas retrata muito bem a história dos discípulos de Emaús. Em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Novamente, o Evangelho traz a reflexão sobre o tempo de espera, o tempo de angústia. Esses discípulos e os apóstolos como um todo estavam nervosos, porque Jesus tinha já sido crucificado, sepultado, e estava para aparecer. E eles não conseguiam esperar. Os discípulos de Emaús foram embora 3 dias depois. Isso é meio conversa, disseram que viram, mas não viram, e no fundo ele não apareceu. E aí Jesus caminha com eles, fala das Escrituras, parte o pão e então é reconhecido. A questão do tempo de Deus mexe com a nossa vida. Às vezes um casal quer muito ter um filho e esse filho não vem no tempo que eles planejam. Quando será que é o tempo certo? Às vezes a pessoa procura um emprego e não vem também quando a pessoa exatamente gostaria que viesse. Mas no tempo de Deus muitas coisas acontecem e grandes coisas acontecem para o nosso bem. O tempo
para Deus, não tem a mesma cronologia que o nosso relógio, que o nosso celular, que o nosso despertador. O tempo de Deus é um tempo com mais parcimônia, com mais tranquilidade, com mais paciência. O canto Tempo Rei, feito por Gilberto Gil, diz lá pelas tantas: mães zelosas, pais corujas, vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. E é isso. Os segundos, para nós, não são os mesmos segundos de Deus. Demos tempo ao tempo e tudo há de acontecer para o nosso bem. Se você gostou, curta a nossa página no YouTube.